Então vamos iniciar. Vamos lá. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Dá-me a tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, As os louvores os que toda criatura lhe deve, por todos e por cada pecado. Eu venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Então, Senhor, a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Então, estamos aqui em mais uma live de equipe. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu me chamo Liz. Pode se apresentar. Eu me chamo Joseli. Estamos aqui, nós somos do grupo de estudos da Divina Vontade e nós vamos meditar um trecho do Livro do Céu. Hoje vamos meditar o trecho do volume 5, capítulo 18. E o título é: Quem procura estar unido com Jesus cresce na sua própria vida e dá o desenvolvimento ao enxerto feito por ele na redenção, acrescentando outros ramos à árvore da sua humanidade. Encontrando-me em meu habitual estado, toda amarga e afligida, e quase aturdida pela privação de meu adorável Jesus, não sabendo eu mesma onde me encontrasse, se no inferno ou sobre a terra, como raio que foge, apenas ouvi que dizia: quem se encontra no caminho das virtudes está em minha própria vida, e quem se encontra no caminho do vício se encontra em contradição comigo. E desapareceu. Logo depois, em outra aparição como relâmpago, adicionou: minha encarnação enxertou a humanidade e a divindade, e quem busca estar unido comigo com a vontade, com as obras e com o coração, tratando de desenvolver sua vida à norma da minha, pode-se dizer que cresce em minha mesma vida e dá o desenvolvimento ao enxerto feito por mim, adicionando outros ramos à árvore da minha humanidade. Se não se une comigo, além de que não cresce em mim, não dá nenhum desenvolvimento ao enxerto, mas como quem não está comigo não pode ter vida, então com a perdição se perde este enxerto. E novamente desapareceu. Depois disso, eu me encontrei fora de mim mesma, dentro de um jardim, onde estavam vários arbustos de rosas, algumas belas, abertas em justa proporção, outras semi-cerradas, e outras com todas as folhas caindo, que apenas se necessitavam ligeiro movimento para fazê-las descascar, ficando somente o caule da rosa nu. E um jovem, não sabendo quem fosse, me disse: as primeiras rosas são as almas interiores, que trabalham em seu interior. São símbolo das folhas da rosa que se contém no interior, dando um contraste de beleza, de frescor e de solidez, sem temer que alguma folha caia por terra. As folhas exteriores são símbolo do desabafo que faz a alma interior
ao exterior, porque, tendo vida por dentro, são obras perfumadas de caridade santa, que quase como luzes golpeiam os olhos de Deus e do próximo. As segundas rosas são as almas exteriores, que o pouco bem que fazem tudo é externo, e à vista de todos. Por isso, não sendo um desabafo do interior, não pode estar a única finalidade do amor de Deus. Por isso, onde não há isto, as folhas não podem estar fixas, é dizer, as virtudes. Pelo que, chegando o leve sopro da soberba, o sopro da complacência, do amor próprio, do respeito humano, das contradições, das mortificações, fazem cair as folhas, mal as tocam. Assim que a pobre rosa fica sempre nua, sem folhas, ficando-lhe somente espinhos, que punem a consciência. Depois disto, encontrei-me em mim mesma. Então, vamos retomar o texto agora, fazendo as meditações. Vamos meditando devagarinho, né, Joseli? Sim. Então, Jesus começa falando aqui, né, em cima. Quem se encontra no caminho das virtudes está em minha própria vida. E quem se encontra no caminho do vício se encontra em contradição comigo. É muito interessante isso, né? E aí vai ter a ver com aquela parte do enxerto que ele vai falar logo em seguida, né? Então, Jesus enxerta essas almas que buscam viver as virtudes, como ele coloca embaixo, né? Porque são almas que, com a vontade, com as obras, com o coração, buscam agradar a ele. Então, ele enxerta essas almas na vida humana dele, né? Que era uma vida humana divina, né? Aí mais embaixo eu vou reler o trechinho que ele está falando da parte do enxerto. Minha encarnação enxertou a humanidade, a divindade, e quem busca estar unido comigo, com a vontade, com as obras e com o coração, tratando de desenvolver sua vida à norma da minha, pode-se dizer que cresce em minha mesma vida e dá o desenvolvimento ao enxerto feito por mim, adicionando outros ramos à árvore da minha humanidade. Se não se une comigo, além de que não cresce em mim, não dá nenhum desenvolvimento ao enxerto, mas como quem não está comigo não pode ter vida, então com a perdição se perde este enxerto. Então, o enxerto é justamente aquilo de ter uma árvore ou uma planta, né? Que tem uma raiz, uma ramificação de uma outra planta. Então, é como um pé de pimentão que tem não é uma raiz, não, é um ramo, que tem um ramo de tomate, tipo assim, né? Que tem um ramo de tomate. É interessante, né? Então, na encarnação, Jesus enxertou na humanidade a divindade, não é isso? Então, essa divindade, a gente tinha perdido a capacidade por causa da queda de Adão, não é isso? E aí, Jesus veio à Terra para poder resgatar essa parte nossa, né? Essa parte da divindade. E aí, o que é que você entendeu mais, Joseli? Nessa parte desse início, a queda de Adão teve uma ruptura, né? Muito grande, onde a criatura perde a divindade, né? E essa divindade foi sendo resgatada aos poucos, né? Pela misericórdia, pelo amor misericordioso de Jesus para conosco, né? Então, aí ele traz, retornando à divindade dele,
para as criaturas também por meio da humanidade dele. Quando eu estava estudando esse texto, assim, vinha à minha mente assim, que Jesus é tipo uma árvore para nós, no nosso entender, para nós olharmos, seria uma árvore investida, né? Assim, as raízes dele e o tronco dele é fixo na eternidade, na divindade, né? No reino celeste, é fixo lá. E já nós não, estamos ao contrário. Então, as criaturas são esses galhinhos, né? Esses pequenos galhos, igual você diz, né? E aí tem que ser podado, cortado, para ser enxertado nele, é onde que lá na redenção que começa esse enxerto, né? Uhum. Onde as criaturas que fixa mesmo assim, é o início do enxerto lá no início, lá na redenção, e vem vindo até chegarmos aonde estamos hoje, né? Então agora já esse enxerto já vai crescendo, né? Sim. Mas isso começa já a soltar folhas, né? Com o decorrer do tempo vai se soltando folhas. Interessante, né? Então, por isso que até fala no Evangelho que Jesus é a videira, né? E nós somos os ramos. Fala assim, Exato. porque ele é a árvore da vida que, que tem essa raiz eterna, né? Uma raiz divina. Então, E, verdade. Jesus, ele veio para poder nos enxertar na divindade, para poder nos enxertar nessa árvore que é ele mesmo, né? Que é uma árvore divina, porque o homem ele tinha perdido essa capacidade de se unir a Deus, de ter um amor divino como Deus, né? De poder realmente ter atos eternos, né? Realizar atos eternos em Deus. Então Jesus, ele nos encaixa, nos coloca como participantes dessa vida divina dele, né? Isso que é interessante. E aí você tocou também no ponto da redenção, né? Que então, ao longo desse tempo, todo esse tempo da redenção, Jesus tem feito esse trabalho, né, com os seres humanos. E aí é interessante de compreender que justamente, né, com os santos da igreja, com todas essas pessoas que vieram antes de nós, Jesus já fazia um trabalho mesmo de poder tornar o ser humano mais espiritual, tornar o ser humano mais divino, para que pudesse chegar a esse tempo agora, que é o tempo da santificação, né? Então, Uhum. teve o tempo da redenção e agora é o tempo da santificação. E Jesus ia já trabalhando para isso, né? Já ia cada vez mais enxertando, é como se Jesus fosse cada vez mais enxertando a humanidade como um todo, né? Nessa árvore divina. É muito bonito esse trabalho de Deus, né? E na verdade Deus, ele já vem fazendo esse trabalho gradual desde antes da redenção, né? Assim, porque o homem, ele, como foi falado em outra live, né? Eu acho que foi em outra live que foi falado disso, que o homem, depois da queda de Adão, ele se tornou muito animal, né? Eram pessoas muito selvagens. Como é? Bruto. Sim, sim, brutos. E aí, como Deus foi tendo essa paciência, né, de levou o povo para o deserto para ensinar o povo que ele era Deus, que eles tinham que confiar, que eles tinham que seguir os mandamentos, que eles tinham que ter uma disciplina. E Deus foi tendo paciência com esse povo, né? E é uma história bem longa, assim.
até que chegou Jesus, né? E aí os homens começaram a ter um entendimento espiritual maior, né? Porque era realmente assim uma coisa muito bruta mesmo, né? Assim, era muito bruto, né? Eles seguiam as instruções que Deus dava e eles não tinham entendimento sobre aquilo. Eram poucos, né? Eram só os profetas que tinham entendimento, né? Alguma pessoa e outra assim, que realmente tinham uma vida profunda com Deus, né? Tipo, pessoas do Antigo Testamento que a gente vê que tinham uma vida profunda. Aquela Ana mesmo que vivia no templo, né? Simeão. Então, vocês veem que dá para perceber que eles tinham uma sensibilidade espiritual muito grande, porque eles reconheceram Jesus, né? Então, para ver mesmo assim, até que quando a gente de fato tem essa vida com Deus, né? Então, quando a gente tem essa vida com Deus, a gente reconhece Ele, né? A gente reconhece, a gente sabe quando Deus está falando com a gente reconhece Jesus. É tanto que ele fala no Evangelho, né? As minhas ovelhas reconhecem a minha voz, né? Então, a gente reconhece quando Jesus está falando com a gente. E a gente não pode negar quando é Jesus que está falando com a gente, né? Então, por isso que às vezes é muito grave, né? Quando acontece alguma correção, tipo lá no nosso grupo, e as pessoas só veem a Aline, né? Não vê que é Jesus que está falando aquilo ali, né? Então a gente precisa ter essa sensibilidade para reconhecer a voz de Jesus, né? E a nossa vontade humana é um empecilho para isso, porque com certeza, se os fariseus eles tivessem se desligado daquela vontade que eles tinham de ter um redentor que era a maneira deles, né? Porque eles queriam um redentor que fosse de grandezas. Eles queriam um redentor que livrasse o povo de Israel do Império Romano. Eles queriam um redentor que viesse num reino, num palácio, que viesse cheio de pompas, cheio de poder, né? Mas poder humano. Eles queriam assim, né? Que fosse um redentor que livrasse simplesmente da escravidão romana, mas Jesus não veio livrar da escravidão romana. Jesus veio livrar da escravidão do pecado. Então veja como a mente deles era fechada, né? Era uma mente muito fechada. E eles se fecharam tanto nessa vontade humana deles de ter um redentor que viesse cumprir os propósitos humanos que eles tinham, que eles não reconheceram Jesus de jeito nenhum. Né? Que eles No formato deles, né? O redentor que eles viam era no formato deles. Eles pensaram, imaginavam no concreto deles, né? E Jesus era o oposto. Jesus era totalmente o oposto. Jesus veio E eles não passar. compreendiam. A falta do conhecimento, né? A falta do conhecimento, então colocava essa limitação e coloca essa barreira, né? Entre Deus e a criatura, entre o Criador e a criatura, né? Sim. Mas, sobretudo, os fariseus, esse pessoal eles eram estudados, né? Então, Estudado do jeito deles, né? do jeito deles, Não, né? Então não Deus cobrou mais deles, né? Porque eram para eles reconhecerem o Redentor pelas Escrituras, porque tinham os sinais, tudo mais, né? E eles não reconheceram, né? Já o povo mais simples ia na onda deles, né? Porque realmente não tinha o conhecimento das Escrituras nem nada, né? Então, Deus é justo, né? Então, ele cobra à medida realmente daquilo que ele nos dá, né? Então, Jesus hoje está nos dando o livro do céu, né? Então,
Ele espera de nós também algo maior do que as outras pessoas que ainda não conhecem o livro do céu, né? É. Então também é uma responsabilidade que chega para nós. Então, Bem, é, é aqui em uma. casa, assim, a gente com esses escritos, a gente usa muito, né? A, a, Uhum. a, a palavra Deus, Jesus, se torna tão natural assim na gente, né? Uhum. Aí muitos aqui na minha casa eu escuto assim, vixe, mas a senhora dá muita coisa para Jesus fazer. Nossa, Jesus já está falando assim, meu Deus, levem a dona Jo. Ele disse, não, mas ele tá achando é bom que eu tô dando serviço para ele, que ele fica lá quietinho, sentado lá no céu, eu tô dando trabalho para ele. E se ele não me ajudar, o que eu vou fazer por aqui com vocês desse jeito? Aí eles ficam rindo de mim. Mas não. Vai, aí chega lá na frente eles começam a entender, né? Sim. Um dos meus meninos mesmo, o caçula, ele fala assim que vai ser padre. E eu falei, minha Nossa Senhora. E aí os outros irmãos mais velhos ficavam rindo dele e pegando no pé dele, né, fazendo piada. Aí num outro momento eu conversei com ele, falei, meu filho, ó, se você tá querendo mesmo ser padre, você, ó, só reza, entrega para Deus e não fica comentando, não. E se for da vontade dele, ele vai te levar para o seminário, ele vai te colocar lá. E na hora que você já estiver indo para o seminário, aí você só fala para os seus irmãos, tchau, tô indo. Aí ontem, o irmão mais velho dele falou, que a senhora aprontou? Que esse aqui, o caçula é diferente de todos os irmãos. Esse daqui começa pela capa do celular dele, né? Que Uhum. é um pouco religioso, a capa do celular Olha. dele. Assim, quando liga o celular, já aparece uma imagem. É, essa semana de adoração foi do Corpus Christi, né? Então a dele já vem uma imagem sim. Aí eu falei para ele, eu fiz nada não, isso são as orações da sua avó que está lá no céu. Então, isso a gente já vai vendo assim, foi uma coisa que eu vi assim, essa questão do, desse enxerto, né? Então, o caçula já chegou na minha vida numa época que eu já estava hum, do, do mundão, né? Então, o meu galinho já estava mais fixo nesse tronco, né? Então, ele já vem com uma outra mentalidade, Interessante, né? sabe? Assim, ele não é muito de festa, ele não, ele não tem muitas amizades, mas as amizades dele é pouca, mas ele tem amigos. Mas é diferente, você vê é bem diferente. Mas é toda essa graça, assim. Quando você tem essa raiz, assim, essa raiz boa, então você passa isso para o outro, né? Uhum. Você não fica assim na ilusão do, do mundo. É tanta. E a gente decepciona tanto com as ilusões do mundo, né? Aí quando a gente volta. Aí como é que a Michelle fala assim? Volta a olhar, volta para cima e a gente já pensa diferente. E os galhos no enxerto, eles geralmente é colocado para cima, né? Sim, é verdade. É verdade, né? Então, quando é isso, né? Se a gente tiver as nossas raízes simplesmente nas coisas humanas, a gente vai como se fosse assim infectando, né? Também as outras pessoas que estão ali junto com a gente. A ter também esse mesmo pensamento, a ter as mesmas atitudes, né? E o inverso. Então, quando estamos enxertados em Jesus, a gente dá essa possibilidade para os outros, né? Poderem também serem enxertados da graça de Deus, né? Que em casa É, também, né? Eu comecei.
a andar na igreja. E aí a minha mãe começou a andar também, que ela não ia para a igreja. Que lindo. Foi. Aí aqui em casa anda eu, anda a minha mãe e a minha irmã. E o meu irmãozinho, que ele tem 2 anos ainda, né? Só falta o meu pai. Mas quem Vai sabe, chegar a né? hora. Vai chegar a hora, com certeza. Eu vou continuar aqui. Aham. Se não se une comigo, aí Jesus fala que sobre aquilo, né? Quem busca estar Aham. unido comigo, com a vontade, com as obras, com o coração, tratando de desenvolver sua vida à norma da minha, então a pessoa se espelha em Jesus. Ela quer ser como Jesus, né? Ela vê Jesus como um modelo de vida para ela, né? Então, é aquele processo de conversão. A Aham. pessoa está buscando se converter, ela está buscando ser melhor, ela está fazendo uma força para ser melhor, para ser mais semelhante com Jesus. Deixa eu ver. Pode-se dizer que cresce em minha mesma vida e dá o desenvolvimento ao enxerto feito por mim. Então, assim, é como se, de fato, né, Jesus já nos deu esse enxerto, né, essa possibilidade da gente se enxertar nele e sermos divinos, né? Então, todos nós temos essa possibilidade, mas tem aqueles que desenvolvem o enxerto e aqueles que vão perder esse enxerto, que é o que Jesus fala mais embaixo. Porque É. não tendo parte com ele, Jesus fala assim: não tendo parte comigo, não tem a vida. Então, essas pessoas vão entrar na perdição e elas vão perder o enxerto. Elas perdem a redenção e perdem a santificação. Perde. Verdade. Então, que foi justamente o que Jesus veio nos dar, né? Então, esse enxerto de vida divina acontece por meio da redenção e agora da santificação, né? Que pelo dom da divina vontade, Uhum. que é o dom da divina vontade é a santidade que Deus pensou para nós, né? Então, agora que está na plenitude, vamos dizer assim, da santidade que Deus pensou para nós, né? Então, quem não busca de forma nenhuma agradar a Deus, quem não busca as virtudes, né? Quem não busca ter uma vida coerente com a vida de Jesus, perde esse enxerto, vai perder esse enxerto. Jesus conquistou, ele deu para a humanidade, mas se a pessoa humana não quer, né? Como você falou também na sua partilha, Joseline, sobre esse trecho, né? Se a pessoa não quer, Jesus respeita, né, a liberdade dela de não querer. É incrível isso, né? E eu penso, sinto assim que e é com dor no coração que ele perde, né? Ele vê essa criatura distanciando e saindo assim, saindo dele. É semelhante a um pai e uma mãe, né? Que vê o filho indo para o caminho dos vícios, né? E os pais aqui é igual ao pai do céu. Se o pai da terra quer o bem, imagina o do céu, né? Uhum. É o bem perfeito. E o Sim. daqui quer. E a dor é semelhante. A tristeza, né? E graças a Deus tem aí os filhos da divina vontade, onde que estão querendo formar isso. Nossa, é incrível isso, né? Assim, igual a Luísa, ela fazia uma coisa e não era só por ela, né? Ela fazia o passado, o presente, o futuro. Eu fico encantada com isso. Incrível demais, né? Assim, nossa, meu Deus do céu. E aí Jesus tem uma. Nossa, é bem complexo esse trecho aqui, viu? Eu acho, Joseli. Ah, Eu acho essa. encantada. Eu fiquei o final de semana, assim,
com esse trecho assim, ó, na cabeça, e eu pensando sobre isso, gente, a criatura tem toda essa graça, mas aí eu fico olhando para as outras, para as pessoas assim ao redor, e fico assim, gente, olha, e o pior é que a gente vai vivendo assim, de um jeito tão natural, é claro, todos, né, mas assim, a maioria não, nem vê isso, nem percebe. E a gente é que percebe isso, né, esses poucos da divina vontade que percebe isso, e em cada situação ver a graça dele, né, e ver o efeito desse enxerto, né? Sim, incrível demais. Aí tem essa parte que Jesus fala aqui, adicionando outros ramos à árvore da minha humanidade. E a impressão que eu tenho quando Jesus fala assim é que, tipo assim, nessa santidade das virtudes, né, que a pessoa vai seguindo as virtudes, né, porque na a santidade divina a gente segue a divina vontade, né? Na santidade das virtudes, as pessoas seguem as virtudes. Elas vão sendo orientadas pela virtude. E elas não têm um entendimento objetivo sobre o porquê, o para quê daquela virtude estar ali. Né? Por exemplo, eu estava escutando uma pregação um dia desse no grupo que eu participo sobre silenciar, né? Sobre não falar fofoca. Então, Tá. sobre isso, né? De não fofocar, de não falar mal das outras pessoas. Então, era sobre isso a pregação, né? Então, a pessoa, ela compreende isso. Ela não pode falar mal de ninguém, né? Usar até o exemplo de Santo Agostinho, que todas as vezes que alguém chegava lá no escritório dele para falar mal de alguém, ele apontava para uma frase que dizia: aqui não se fala mal de ninguém, né? Então, a pessoa fixa isso na mente dela. Não pode falar mal de ninguém. Aí essa é a virtude, né? A virtude do silêncio, né? Sei lá, não sei. Tô chutando aqui, não sei que virtude é essa. Mas vamos dizer que é a virtude do silêncio, né? Você viu que alguém fez uma atitude errada e você silencia, né? Em vez de você massacrar a pessoa, você silencia, né? Então aí é a virtude. Pronto, e as pessoas compreendem isso, que elas não podem falar mal de ninguém, né? Pronto, elas compreendem isso. Só que o filho da divina vontade, ele vai mais fundo, ele compreende por que Deus deu essa ordem. Então, Deus deu essa ordem porque as pessoas se enchem de soberba quando vão falar do irmão. Então, elas querem fofocar, elas querem falar mal do irmão para se sentirem superior, né? Para ter aquela sensação de que eu presto e fulano não presta. Então, elas querem rebaixar o outro. Elas querem se sentir melhor, né? Inclusive, elas têm até um certo prazer em dizer que a outra pessoa não presta, né? Em ver o outro na lama. Elas têm um prazer de falar que o outro tá na lama, né? Que o outro é ruim. Porque nisso elas vão sentindo dentro de si que elas prestam, que elas são boas. Então, é uma soberba, né? Eu menosprezo o meu irmão para eu poder me sentir superior a ele, né? Então, e é um julgamento injusto, porque é a minha visão humana sobre o meu irmão, não é a verdade. É uma perspectiva que eu tive daquela situação e que eu tô julgando o meu irmão. Então, não é a verdade. Não. Então, a verdade é quando eu enxergo a situação pelos olhos de Deus. E aí, para que eu enxergue a situação aos olhos de Deus, eu não posso existir. Eu não posso colocar o meu eu na situação, a minha dor, né? A minha forma de ver.
os meus sentimentos, as minhas emoções. Eu não posso me colocar na situação, eu não posso existir na situação, para que eu possa ver o que é que Deus está sentindo, o que é que Deus está vendo, né? Como que essa situação atinge Deus? Qual é o pensamento divino sobre essa situação? Aí sim é a verdade, aí sim, né? Quando realmente só sobra a perspectiva de Deus e não a minha, e não os meus julgamentos, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, né? Mas aquilo que Deus acha, aquilo que Deus vê, aquilo que Deus pensa da situação, né? Então, o filho da divina vontade, ele compreende isso, né? Então, tem situações em que o filho da divina vontade, ele vai precisar, né, de repente, usar um exemplo, ou falar a verdade mesmo, né? Expor alguma situação de alguém. E ele não fica preso nisso de que eu não posso falar mal de ninguém. Se for necessário, para a honra e glória de Deus, né, na divina vontade, eu faço isso. Mas porque eu entendo essa ordem interior que precisa ter. Eu não posso me elevar, eu não posso ser soberba. Eu preciso deixar que Deus exista. Eu não posso existir na situação. Então, o filho da divina vontade, ele compreende isso, né? Ele vai mais fundo, ele vai mais profundo, né? Eu ficava me perguntando no início, gente, mas o que é isso que tanto fala esse eu não entendo. Agora já está bem mais claro, agora eu já consigo compreender que esse eu é muito o egoísmo, né? É, Só pensa a criatura ela por ela própria e para ela, só nela, né? E aqui na Divina Vontade já é diferente, já vem ampliando assim a visão da gente, o conhecimento e que é, colocando igual você está colocando aí bem explicadinho aí, colocando Deus na frente naquela situação, como que Deus e como que Jesus iria agir naquela situação, o que que ele quer da gente naquilo. Então ele já vem ensinando a gente já assim a pensar mais, refletir, né, nas nossas ações. E assim vai misturando, né, a nossa ação com a dele e aonde que vem essa graça da santificação. muito bom, interessante. Então, porque a gente, assim, tem a tendência a se importar muito conosco mesmo, né? Nas É. situações, nos problemas. E na divina vontade a gente aprende a se importar com Deus. A gente aprende a olhar para Deus na situação, né? Então, o não existir é isso. Em vez de, sei lá, alguém fez alguma injustiça comigo. Em vez de eu me importar comigo, eu vou me importar com Deus naquela situação. Porque Deus em mim que foi ofendido. Não fui eu que fui ofendida, né? Eu não existo. Então, não existir é isso, né? Você passa por cima de você para poder chegar até Deus. Aí Deus que sofreu essa injustiça, né? Aí você vê de outra perspectiva. Então, quando você vai chorar, você chora a dor de Jesus, né? Você chora porque você vê que Jesus que foi ofendido, né? Uhum. Não é por você, porque fulano foi muito injusto comigo, falou um monte de mentira, falou que não era verdade, né? Igual a Aline naquela situação, né? Com aquela amiga dela, né? Ela não fica chorando ela mesma na situação, né? Mas é de É. fato a dor de Deus, porque vê que o ser humano ainda é tão fechado em si mesmo que ele é egoísta mesmo, como você falou, né? Que ele é egoísta, que ele não consegue enxergar a verdade, porque ele é egoísta. Então, a gente fica nessa dor divina, numa dor que é de Deus. Não é mais uma dor humana, uma dor que é nossa, né? Porque era minha amiga e tal.
Não, a gente olha, né, para a realidade que Deus está vivendo em nós, Uhum. né? Então, Isso é incrível. é por aí. Sim. Eu vou continuar aqui. Já Vamos lá. passou rapidinho, né? Passa e a gente nem percebe. E tá só na primeira parte, mas eu acho que essa parte do enxerto eu já falei o que eu tinha de falar. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar? Falamos. Falamos. Pode continuar. Tá, então vamos lá. Eu vou para a parte agora das rosas. Aham. As primeiras rosas são as almas interiores que trabalham em seu interior. São símbolo das folhas da rosa que se contém no interior, dando um contraste de beleza, de frescor e de solidez, sem temer que alguma folha caia por terra. As folhas exteriores são símbolo do desabafo que faz a alma interior ao exterior. Uau! Porque tendo vida por dentro, são obras perfumadas de caridade santa. Nossa, então, o que perfuma as obras de uma caridade, quer dizer, de um amor que é santo, e justamente, né, por que que o amor é santo? Por que que o amor é puro? Porque é um amor que é exclusivo para Deus. Ontem eu li um trecho que Nossa Senhora falava sobre viver como se fosse só você e Jesus no mundo. Ela dizia: viver como se fosse só você e Jesus no mundo, e você não vai precisar mais agradar a ninguém, você vai precisar só agradar a Jesus. Você não vai precisar, tipo assim, se preocupar em amar mais a ninguém, você vai se preocupar em amar só a Jesus. E com isso, é claro, né, você vai, né, também amar as outras pessoas. Mas com o objetivo de amar a Jesus é que você vai amar as outras pessoas. É interessante, né? Então, a Muito. finalidade das nossas obras, daquilo que a gente faz, deve ser Deus. Aí a caridade ela é santa. E as obras, elas têm uma motivação que começa no interior da pessoa. Então, é o que fala aqui, né? Que essa rosa, que ela é uma rosa aberta, né? Na primeira parte do trecho fala isso, que é uma rosa aberta, é uma rosa bonita, né? Cheia de pétalas. E tem as pétalas do interior, que elas são sustentadas de tal maneira que não tem receio de que essas rosas se desprendam. E do interior é que vão saindo aquelas rosas que ficam para fora, que são as obras exteriores, né? São aquelas obras visíveis, né? Então essas Uhum. obras visíveis, elas precisam vir do interior da pessoa, né? Do mais profundo de uma vida interior com Deus, do mais profundo, né? Da vida de união com Deus ali. Então, a pessoa quer amar a Deus, e por causa de ela querer amar a Deus, é que ela opera no exterior, né? Que ela vai lá e dá a esmola para o mendigo, por exemplo, né? É que ela vai lá e cuida da família dela. Então, porque ela ama a Deus, tem essa motivação interior. Então, como é que se diz assim, o mover dela começa no interior e vai para o exterior, né? Eu entendo Uhum. dessa forma aí. Isso. Vem de dentro, né? Esse interior é algo que está dentro, lá guardadinho, onde é aquilo que ninguém vê. O que as pessoas vê é o exterior, né? O que Isso. tá. E o interior aqui, então, Deus começa restaurando essa beleza toda, começando do interior, quando ela surge para o outro ver, é porque lá dentro já está tudo organizado, limpinho, né? E por isso que passa. Uhum.
depois que eu ouvi o seu áudio, que eu falei assim, gente, é incrível, né? E aí é que vem essa beleza, que expõe essa beleza, mas porque começou lá dentro, né? O eu já não tem esse dentro, não tem o interior. O eu é o que vê de impacto, assim, de primeiro. Uhum. E o interior é o que está guardadinho. O perfume que está a essência, né? Que fica guardadinha. É muito interessante esse trecho, porque assim, qual é a tendência do ser humano, né? Que tá até buscando as virtudes e tudo mais, mas que tem uma tendência a ir só pelo exterior, né? Aí vê lá que, por exemplo, tem a virtude da paciência. Aí a pessoa pensa assim, que a virtude da paciência é só ela ficar calada e ficar aguentando o que o povo tá falando, né? Mas isso aí é simplesmente um ato exterior. Então, né, a pessoa ela vê lá a virtude da paciência, ela quer imitar, e aí ela toma essa atitude exterior de ficar suportando, né? Então alguém vem falar comigo, né, e me dá uma raiva, mas aí eu vou segurar, vou ser paciente. Aí a pessoa pensa assim, né? Vou ser paciente, eu vou segurar. Mas isso é algo que está vindo do exterior. Isso ainda é algo exterior. Porque o que deve mover a pessoa a ser paciente é o amor dela a Deus. É É, justamente esse não querer ser desagradável a Deus, né? Então, na santidade das virtudes, os santos também pensavam dessa forma. Eles começavam a cultivar a virtude no interior e depois era que ela vinha para o exterior, porque eles viam. sabe o que Jesus está me colocando agora na mente? Assim, ó, e as pessoas me diziam, nossa, você é uma pessoa muito paciente. E eu falava, mas eu, paciente como, meu Deus, sendo que eu tenho até uma gastrite nervosa. Agora você falando, tá aí. As pessoas olham e falam, mas é porque eu dizia sim para muita coisa, né? Ou calava. Diante de muita coisa eu calava. Mas aí lá dentro, como é que estava? A enfermidade, uma bela de uma gastrite nervosa. E alguém via? Não, estava Não. lá dentro, ia ver a ferida lá dentro. Nossa, é. É sério, né? Nossa, eu já. Minha mãe me levou para fazer tratamento, aí eu tive que aprender, porque os médicos falaram: ah, você tem que aprender a se controlar, a falar na hora. Não gostou, você fala. E eu calava, eu chorava, caladinho. E aí é isso. Então, e com essa. E com Deus, ele não deixa a gente dizer sim para tudo e nem calar para tudo. Cala na hora certa, mas fica organizado por dentro, não tem ferida por dentro. E se tem, a gente mostra. É Tem verdade. coragem para mostrar. É verdade. É, É desse jeito. Pois é. Então, tudo tem que sair do coração do homem, né? É Jesus que fala no Evangelho, né? Então tem que ser verdadeiro, tem que vir do coração. Então, isso daí que vai ser válido para Deus, né? Então, por isso que a segunda rosa que mostra aqui no trecho, ela é uma uhum. rosa que ela não é bonita, né? Ela fica meio encerrada, ela fica meio fechada nela mesma. Olha que interessante, né? Porque a preocupação da pessoa é tanto de ser virtuosa, de ser bonita aos olhos dela mesma, que ela fica fechada nela mesma, ela não se abre para Deus, ela fica só nela mesma ali, né? E aí é isso, é uma virtude exterior. Então, a motivação daquele ato ali de virtude que a pessoa pratica não é simplesmente amar a Deus, não é puramente amar a Deus. Então, ela ainda busca se ver bonita, né? Ela ainda busca se ver virtuosa, ou ela busca agradar as pessoas, ela busca alguma estima, ela busca algum elogio. Aí por isso que Jesus fala aqui embaixo. Aí chega uma mortificação, chega uma cruz, chega uma coisa e outra.
E aí a pessoa já desanima, né? Aí alguém vai lá e fala mal dela, ela já desanima. Aí alguém se desagrada, né? Sei lá, ela faz a comida preferida do marido dela. Aí o marido dela não dá valor, aí ela já fica triste, né? Porque ela não fez ali puramente para Deus, né? Ela fez para poder agradar o marido dela ainda. Então aí são virtudes exteriores. Então a Rosa, ela tem essa fragilidade, né? E Jesus Tem. não quer almas assim, Jesus quer almas fortes. Então tem que ser algo que brote profundamente do amor que a criatura tem a Verdade. Deus, né? Uhum. A virtude também. Teve uma live, um momento que eu ouvi assim aqui no grupo, que a virtude é como se ela engessasse a criatura, né? Porque coloca limites. Então Uhum. a gente não pode se apegar. Isso também é que eu estou aprendendo assim com mais com mais clareza, com mais luz. A virtude é limitada, né? Com E dentro certeza. de uma, e para Deus não, a virtude dentro de uma, ele já liga em outra, né? É. Se a criatura vai ficar numa coisa, numa única virtude, igual você disse aquela hora do silêncio, ela só fica lá naquela pequenininha lá do silêncio. E aqui, como essas duas rosas aqui, Deus já consegue unir as duas, né? Começando de dentro para fora. Então já rompe com esse limite da virtude. A virtude é só essa rosa de fora, Uhum. pequenininha, igual você bem disse, não abre completo, abre só um pouquinho. E aí, nossa, que bonito. É incrível demais. É muito bonito esse trecho. Nossa, incrível, né? Incrível. Eu acho que eu só vou complementar aqui o pensamento. Eu vou voltar lá para a parte do enxerto, que eu lembrei agora que eu estava fazendo um raciocínio e eu me perdi. Eu fui dar um exemplo, fui falar outra coisa e eu acabei esquecendo de completar o raciocínio. Que é Sim, na parte que Jesus fala aqui. Deixa eu ver. Posso dizer que cresce em mim a mesma vida e dá. Eu vou ler novamente, senão vai ficar quebrado. Minha sim, encarnação enxertou a humanidade e a divindade. Quem busca estar unido comigo, com a vontade, com as obras e com o coração, tratando de desenvolver sua vida à norma da minha, pode-se dizer que cresce em minha mesma vida e dá o desenvolvimento ao enxerto feito por mim, adicionando outros ramos à árvore da minha humanidade. Então, eu ia dizer assim, que a impressão que eu tenho quando Jesus fala isso, adicionando outros ramos à árvore da minha humanidade, e é isso, na santidade das virtudes, as almas ficam mais presas à humanidade de Jesus, que são essas virtudes, como eu falei, né? A pessoa vê aquilo ali engessado. Eu não posso falar mal do próximo. Aí pronto, ela não aham, fala mal de ninguém, nunca na vida dela. uhum, Mas ela tá fazendo por amor a Deus, né? Deus considera ali que é uma caridade santa, né? Um amor santo que a alma tá tendo em direção a ele, né? Na santidade das virtudes. isso, aham, Mas na santidade divina, com o dom da divina vontade, a impressão que eu tenho é que a gente fica unido à divindade de Jesus, né? Então, justamente por isso, porque a gente acessa o ad intra de Deus, o interior de Deus. A gente compreende mais profundamente a razão daquela virtude. A gente compreende mais profundamente a divina vontade, quando a divina vontade pede alguma atitude para nós. A gente compreende profundamente, não ficamos engessados na virtude. A gente fica fixo na vontade divina. E para fixar na vontade divina, tem que ter o ad intra, tem que entender o pensamento interior do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então,
a gente acessa isso, a gente fica mais unido à divindade. Então, eu tive essa impressão quando eu li essa parte que Jesus falou aqui, né? Porque nesse trecho, Jesus está falando da santidade das virtudes, ele ainda está puxando Luísa pela santidade das virtudes, só depois que ele vai falar para ela da santidade divina, né? Agora que eu tô. Eu outras palavrinhas também que eu ficava, mas o que que é isso? Aí sempre. Agora já tá fixando no meu, no meu entendimento. O que que vem a ser? A de intra é o interior, né? E o adiestra é o de exterior. Beleza. Maravilhoso. É Foi muito bom interessante. você retornar de falar dessa palavrinha que já vai fixando. Porque, oh, Deus. É, é muito bom. Eu acho que é só isso que eu tenho a comentar desse trecho. Tem alguma coisa mais que você queira comentar? Ah, menina, aqui se a gente for conversando, eu acho que nós vamos muito longe, porque E- quanto mais a gente mexe, quanto mais a gente reflete, quanto mais a gente lê, mais a gente quer e mais vai dando luzes, né? É. Se Mas você é quiser isso, tá? falar, pode falar, a gente ainda tem tempo. Não, esse tá ótimo, tá maravilhoso. Nossa, eu não tinha compreendido bem a parte das rosas, né? Mas aí você nossa, foi muito bom. Ah, o que eu quero te contar é assim, sobre quando, no primeiro momento que eu peguei esse trecho, logo veio à minha mente assim, essa questão do enxerto e da flor, né? Dessas flores aqui. Quando eu tenho uma rosa aqui do deserto, eu ganhei ela porque ela não dava flor. E a menina falou assim: eu vou jogar ela fora. Eu falei: ah, eu vou levar ela para casa. Se ela não quiser, eu vou trocar o substrato dela, vou podar. E se ela não der flor, eu vou podar ela novamente e vou colorir ela. Vou colocar outros enxertos com flores coloridas nela. E se agora eu vou podar ela mesmo, ela não quer para colocar galhos novos nela, né? Então, esse enxerto do criador com a criatura é trazendo vida nova, Uhum. galinhos, e um precisa do outro, porque a raiz é boa. Se a raiz e o tronco dela é bom, é só os galhos que não estão bons. Então, poda e coloca novos galhos, e aí vem aí, aí vai vir flores bonitas, coloridas, aí coloca para fora essa beleza, né? E abre. Uhum. Interessante, né? Esse daí de enxerto eu não sabia, não. Eu só soube porque colocaram lá no grupo, explicaram o que que era o enxerto. Eu não sabia, não, o que era enxerto. Eu morava em fazenda, então os meus pais mexiam muito com plantas, né? E eu tenho esse negócio de mexer com planta, e quando vai para esse lado de plantas, eu já entendo com mais agilidade. Gosto de. Que Mas é bom. tudo. É quando você mexe, você já vem logo assim na mente, né? O que que é. Por isso que É, a Aline pede sempre para a gente estar estudando, né? E a gente vê que é necessário, é preciso estar sempre estudando e refletindo, meditando esses momentos assim, porque é esses momentos que vai abrindo a mente da gente, vai sendo iluminado, né? sim. Nossa, foi incrível a live de hoje. Gostei muito, graças a Deus, né? Jesus nos deu muitas luzes, foi muito bom. Amém. E eu Amém. gostei quando vimos, né, que uma compreendeu melhor, teve uma luz maior numa parte e a outra na outra, e ficou bom, maravilhoso, Foi. muito Foi bom, incrível gostei mesmo. disso. Que bom, que alegria, né? Então, Jesus enche nosso coração de paz, de alegria, né?
E começando a semana com o pé direito na frente junto, olha que maravilha, com o momento assim, muito bom. Sim, com certeza. Então vamos agradecer, né? Você quer encerrar? Agradecendo a Jesus. Sim, vamos agradecer a Jesus rezando, né, a oração do Pai Nosso, em agradecimento por esse momento tão abençoado que Ele nos concede. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Então, estivemos aqui reunidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada, Joseli, por aceitar o convite. Maravilhoso convite. É isso e até a próxima. Para todo mundo, né? Tchau, tchau. Tchau.